A paz do Senhor Jesus, irmãs da classe Filadélfia e a todos os irmãos que estão estudando conosco a palavra de Deus. Estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Já estudamos os capítulos 1 e 2 e na lição de hoje, a lição 9, cujo título é O Mistério da Unidade Revelado, estudaremos o início do capítulo 3. Estudaremos hoje Efésios, capítulo 3, de 1 ao 13. Porém, antes de iniciarmos, vamos orar. Senhor, muito obrigada por mais um dia, muito obrigada porque podemos dizer Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Santo de Israel, queremos te pedir que o Senhor ministre aos nossos corações, nos ajudando a entender a tua palavra. Abre o nosso entendimento. Espírito Santo, dá-nos sabedoria do alto. Tenha misericórdia de nós. Ouve e atende a nossa oração, no nome precioso de Cristo Jesus. Amém e graças a Deus. O mistério da unidade revelado. O texto áureo se encontra em Efésios, no capítulo 3, no versículo 5. Se você não tem a revista, você pode acompanhar com a sua Bíblia. Efésios, capítulo 3, versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A verdade prática diz assim: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Leitura bíblica. Efésios, capítulo 3, do verso 1 ao verso 13. Eu já estou com a minha Bíblia aqui e certamente você com a sua Bíblia também aí. Diz assim a palavra de Deus: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Glória a Deus. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Versículo 11. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual
temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, aqui o apóstolo Paulo e os demais profetas e apóstolos do Novo Testamento receberam, através de Cristo, a revelação do mistério oculto. Mistério, não é ministério não, mistério oculto. Na lição de hoje, nós vamos estudar o conceito bíblico dessa palavra, mistério, e como esse mistério oculto, ele esteve na Antiga Aliança, na Nova Aliança, e como ele foi pré-estabelecido por Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, desde a fundação do mundo. O mistério oculto no Antigo Testamento. Nós sabemos que os judeus pensavam que as promessas de Deus era só para eles. Eles pensavam isso, nós já estudamos na questão do exclusivismo religioso. Eu creio que os amados irmãos se lembram. Então eles pensavam que só eles iam receber as promessas de Deus, que as bênçãos de Deus eram exclusivamente para eles. Por outro lado, os gentios, quem são os gentios? Gentios são todos aqueles que não são judeus. Por outro lado, os gentios, eles desconheciam essas promessas. No entanto, nem os judeus, nem os gentios, eles, na verdade, os dois ignoravam, né, esse mistério que estava oculto. Eles não sabiam o que ia acontecer. Um achava, judeu, que a bênção era só para ele. Os gentios não conheciam a bênção, mas os dois povos ignoravam esse mistério oculto que nós vamos tratar na lição de hoje. Conceito bíblico da palavra mistério. A palavra mistério, biblicamente falando, do grego é mysterium. Eu nem sei se a pronúncia é essa não, irmãos, porque eu não estudei grego assim tanto para poder saber se a palavra está sendo falada com a pronúncia certa, mas vamos adiante. Do grego mistério, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta, indicando na realidade uma verdade divina que esteve oculta e que depois passou a ser conhecida. Em outras palavras, é isso. Não se refere a nada místico, nada que somente algumas pessoas pudessem compreender, nada disso. É alguma coisa que durante um tempo ela ficou oculta e que depois ela passou a ser conhecida. Nesse sentido, nós temos que ter cuidado, porque o Evangelho de Cristo, ele não é algo restrito apenas a algumas pessoas. Que ninguém entenda que o Evangelho ele é tão difícil de ser compreendido que só um grupo consegue entendê-lo. Não, ao contrário. Abra sua Bíblia na primeira carta, 1 Timóteo, primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, 1 Timóteo, no versículo, no capítulo 2, 1 Timóteo 2, e eu estou abrindo a minha Bíblia, 1 Timóteo 2, vamos ler do versos 3 ao 4. 1 Timóteo 2, de 3 ao 4. Diz assim a palavra de Deus: isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade.
Isto é bom e agradável. Louvado seja o nome do Senhor. Diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento pleno, ao conhecimento total da verdade. Deus quer a salvação de todos. A salvação é para todos. Os irmãos devem se lembrar que nós já estudamos também isso, que em Cristo nós fomos eleitos. A salvação é para todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, e a salvação é pela graça. Uma vez aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador, a pessoa é salva pela graça de Jesus, pela graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O desconhecimento do mistério é o tópico 2, ainda do ponto 1. E o versículo 5 da carta aos Efésios, no capítulo 3, aqui eu vou reler o versículo 5, vamos voltar lá para Efésios. Efésios, capítulo 3, versículo 5, vamos reler. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Amados, na verdade, o que a gente precisa entender? Nós estamos estudando agora ainda, estamos falando do mistério no Antigo Testamento. Nós precisamos entender que esse mistério no Antigo Testamento, ele não se deu a conhecer de uma maneira clara. Ou seja, no Antigo Testamento, os detalhes eles não foram totalmente revelados, não foram revelados de forma plena. Eles sabiam que Deus tinha um plano de incluir os gentios na salvação. Eles sabiam disso. Mas não foi totalmente revelado a eles como seria essa inclusão. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos lembrar que Deus, o nosso Deus, sempre se mostrou interessado na salvação de todos os povos e sempre acolheu aqueles que se chegaram a Ele. Lembram de Raabe? Raabe não era judia. No entanto, ela se converteu ao Deus de Israel. Lembram de Ruth, a moabita? Também não era judia, mas se converteu ao Deus de Israel. Foram acolhidas pelo Senhor e foram incluídas, louvado seja o nome do Senhor, a nação de Israel, pela fé em Deus. Porque, na verdade, elas se converteram ao Deus de Israel. Não eram judias de nascimento, eram gentias, mas aceitaram o Deus de Israel, creram no Deus de Israel, se aliançaram, a palavra melhor é essa, se aliançaram ao Deus de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Agora o tópico 1.3, o mistério e os profetas da antiga aliança. Amados, os escritores do Antigo Testamento conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, como eu falei. Mas não só apenas conheciam, eles escreveram, eles relataram, eles deixaram escrito, eles mencionaram nos seus escritos essa extensão aos gentios, né? Essa extensão, esse propósito de Deus de alcançar as outras nações. E nós podemos ver Gênesis 12, Gênesis capítulo 12, versículo 3. Gênesis 12, no versículo 3. Gênesis 12, 3. Logo no início da Bíblia, diz assim, a palavra de Deus. Deus falando aqui com Abrão. Aqui ele não tinha ainda, o nome dele ainda era Abrão, não tinha sido mudado para Abraão. Olha o que Deus fala para Abrão.
Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que maravilha. Olha aí, propósito de Deus em abençoar através de Abraão, através do povo de Israel, através daquela nação que viria de Abraão. Glória a Jesus. O propósito de Deus era de abençoar todas as famílias da terra, todos os povos da terra. O profeta Isaías, abramos nossas Bíblias em Isaías, no capítulo 11, eu estou abrindo a minha Bíblia, Isaías capítulo 11, glória a Jesus. Isaías 11, versículo 10, diz assim a palavra de Deus. Isaías 11, 10. A palavra vem nos dizer assim: naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. A raiz de Jessé. Esse texto, ele faz referência, aleluia, a Jesus. Aqui o profeta Isaías já está falando sobre Jesus, a raiz de Jessé é Jesus. Deus sempre teve a intenção de salvar todos os povos. Quando a gente lê também a palavra, é bom a gente lembrar sobre isso. Os irmãos lembram de Jonas. Jonas, na palavra do Senhor diz, eu não vou ler o texto, mas os irmãos conhecem, Jonas, Deus mandou Jonas à cidade de Nínive, sim, levar a mensagem à cidade de Nínive, levar a mensagem da parte do Senhor aos ninivitas, porque Deus queria salvar os ninivitas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus queria salvar já todas as pessoas, já era o propósito, já era o desejo do coração do Senhor, digamos assim, de salvar todas as nações, todos os povos, sem distinção. Porém, os profetas não sabiam como isso iria acontecer. Como Deus faria algo totalmente novo. Como as barreiras seriam quebradas, aleluia. Haviam barreiras entre judeus, entre gentios, barreiras raciais, barreiras religiosas. As outras nações, havia também aquela questão, uma nação inimiga da outra, diferenças culturas, adoravam outros deuses, eram tantas diferenças, tantas barreiras entre aqueles povos, e essas barreiras eram tão fortes que nenhum homem poderia derrubá-las. Louvado seja o nome do Senhor. Lembram daquele muro que eu falei naquela lição? Na lição que fala sobre aquele exclusivismo religioso, aquele muro que tinha dentro do templo, aquela divisão de pátrio também chamado átrio, dos gentios, que eles não poderiam adentrar ao lugar dos israelitas. Aquele muro foi desfeito por Jesus, foi através de Cristo, que homem nenhum poderia desfazer. E essas barreiras culturais, religiosas, tantas barreiras, nenhum tratado humano seria suficiente, capaz de romper, glória a Jesus, com aquela barreira. Somente através de Cristo poderia haver a união daqueles povos, judeus, gentios, glória a Deus. Por meio de Cristo, judeus, gentios seriam um só povo, de um mesmo corpo, formando a igreja. O mistério revelado, o mistério que esteve oculto é a Igreja de Cristo. Tópico 2, o mistério revelado no Novo Testamento. Louvado seja o nome do Senhor.
O primeiro ponto do tópico 2 diz assim: revelado aos apóstolos e profetas. Interessante quando nós lemos aqui a palavra, aqui em Efésios, como nós lemos. Estou voltando com a minha Bíblia aqui para Efésios no capítulo 3. Interessante, quando nós começamos a ler já o verso 1 do capítulo 3 de Efésios, Paulo, ele diz assim, ó: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Paulo está destacando aqui a sua condição de prisioneiro. Na verdade, Paulo ele está falando aqui que ele estava preso por amor pela obra que ele fazia aos gentios, né? Realmente, nós sabemos que os judeus, eles queriam prender Paulo, prenderam Paulo porque Paulo estava pregando aos gentios. Segundo os estudiosos, Paulo estava em prisão domiciliar quando escreveu essa carta, e essa carta circulou, Efésios, né, por a cidade de Éfeso, a cidade de Colossos, segundo os estudiosos. Então ele estava ali, ele não podia sair, que ele estava em prisão domiciliar. Não podia sair, mas podia escrever as cartas. E ele escrevia as cartas e mandava através de mensageiros. Essa carta foi enviada por um mensageiro também. Paulo, ele fazia a obra do Senhor apesar de todas as coisas que ele passou. Paulo, ele foi preso. Paulo, ele sofreu muitas dificuldades, teve que sair de uma hora para outra de alguns lugares por conta da perseguição. Mas Paulo, ele dizia assim claramente, interessante demais, ele tinha tanto amor à vocação, ele entendeu o seu chamado, a palavra é essa, encontrei a palavra. Ele entendeu o seu chamado e ele não perdia o foco do seu chamado. Quando você lê a carta que Paulo escreveu aos Gálatas no capítulo 1, você vai entender o que ele fala. Ele diz que ele recebeu o apostolado diretamente de Cristo. Não foi como Pedro que andou com Jesus, não. Nós sabemos que Paulo, no caminho de Damasco, lá em Atos 9, quando ele se converteu a Cristo, louvado seja o nome do Senhor, ali o Senhor começou a falar para ele o que queria da vida dele, como era necessário que ele padecesse. E ele foi enviado aos gentios, louvado seja o nome do Senhor. E aqui também em Gálatas, no capítulo 1, ele vem falando sobre isso, que o que ele aprendeu foi pela revelação de Cristo. Não foi o homem que ensinou Paulo, aleluia. Também ele não foi enviado por homem nenhum aos gentios. Ele foi enviado pelo próprio Deus. Paulo foi criado, Paulo foi educado aos pés de Gamaliel. Então, Gamaliel, isso mesmo, Gamaliel. Paulo, ele conhecia muito bem toda a doutrina judaica. Ele tinha propriedade para falar com os judeus, mas ele foi ser o apóstolo dos gentios. Louvado seja o nome do Senhor. Por conta da resistência do povo judeu. O povo judeu mandou prender Paulo. E chegou a prendê-lo mesmo. Os irmãos lembram naquela lição do exclusivismo religioso que eles acusaram Paulo de estar colocando um gentio no local que era destinado só aos israelitas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ainda assim ele não desistiu. Ele não desistiu da obra a qual o Senhor colocou na sua mão. E é interessante também nós pensarmos, quando eu estava estudando essa lição, eu me lembrei de um outro fato também, que esse mistério, ele foi revelado também a Pedro. Sim, Atos no capítulo 10, a palavra vem nos dizer que Deus deu uma visão ao apóstolo Pedro. Pedro era judeu,
Pedro andou com Jesus. Pedro, com ousadia, ali no dia de Pentecostes, em Atos 2, pregou a palavra, muitos se converteram. Mas Pedro ainda estava também ainda com aquela situação, com aquela questão, achando, o texto não relata, mas pela posição dele em Atos 10, me faz entender que ele também ainda estava achando que deveria ser só a bênção só para os judeus, em outras palavras. Aí Deus, louvado seja o nome do Senhor, deu aquela visão a ele, Atos 10, e aí, por ordem divina, ele vai à casa do gentio Cornélio. Glória a Jesus. Cornélio também teve, louvado seja o nome do Senhor. Abramos as nossas Bíblias em Atos, no capítulo 10. Maravilha, é muito bom estudar a palavra do Senhor. Apenas alguns versículos. Atos, no capítulo 10. Glória a Jesus. Pedro teve a visão, louvado seja o nome do Senhor. Cornélio era um homem gentio, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, é o que a Bíblia diz, no versículo 2. Dava muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então foi para a casa desse gentio Cornélio que Deus enviou a Pedro. E lá na casa de Cornélio, Pedro falou sobre Jesus às pessoas. Na casa de Cornélio estava a família de Cornélio e as outras pessoas reunidas ali, esperando o apóstolo Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. E lá naquela casa, Pedro falou sobre Jesus. A Bíblia vem nos dizer que eles receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado ali naquela casa, na vida daquelas pessoas, melhor dizendo, na vida dos gentios. E eles foram batizados também nas águas. E é interessante que em Atos 10, no versículo 34 e 35, Pedro reconhece e fala o seguinte. Olha o que ele fala. Atos 10, no versículo 34 e 35. Diz assim a palavra de Deus. Então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus... Melhor o 33, vamos ler o 33. 33 em diante. Portanto, sem demora mandei chamar-te, fizeste muito bem vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. 34. Então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Maravilha! Agora Pedro reconhece que Deus não faz acepção de pessoas. Na verdade, Pedro ele teve essa revelação diretamente da parte de Deus para poder entender, glória a Jesus, que Deus queria salvação também dos gentios. Glória a Jesus. Amados irmãos, só o Senhor poderia dar essa revelação a Pedro. Há coisas que somente o Espírito Santo é que pode fazer a obra. Hoje também não é diferente. Por mais que os conhecimentos teológicos sejam importantes, e é importante estudar, é importante sim,
através desse recurso, dessa ferramenta, nós nos preparamos melhor para fazer a obra de Deus. É muito importante estudar, estudos teológicos, pesquisas, tantas formas de estudar. Ótimo, o preparo é muito importante, mas não é suficiente para as questões espirituais. Precisamos do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Há questões que só o Espírito Santo pode revelar. Há questões que só Ele pode nos capacitar. Aquela questão de Pedro, só o Espírito Santo poderia convencê-lo a ir à casa de Cornélio. Só o Espírito Santo poderia fazer a obra que fez naquela casa, aos olhos de Pedro, aos olhos de todos. E ele ficou maravilhado. Ele reconheceu que Deus não faz acepção de pessoas. Talvez se alguém falasse para ele, ele não acreditaria, mas foi necessário que ele visse: louvado seja o santo nome do Senhor. E Deus continua hoje, nos nossos dias, neste século, não fazendo acepção de pessoas. Ele quer a salvação de todos. Glória a Jesus. Agora o tópico 2, o mistério oculto revelado. Versículo 10. Vamos reler Efésios, no capítulo 3. Glória a Jesus. Efésios, no capítulo 3, no versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. O mistério revelado é a igreja. Como já falei, Deus sempre quis salvar a todos. Gentios, judeus, o propósito de Deus é transformar o pecador. Lembram naquela lição que nós estávamos mortos em nossas ofensas, delitos e pecados, e através de Cristo nós recebemos uma nova vida, nós somos vivificados. Então o propósito de Deus sempre foi esse: transformar o pecador numa nova criatura, numa nova pessoa.